E aí pessoal, eu sou o Tom da ULab E eu sou o Will. e hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, mas muito legal também, que é o neomorfismo, ou neomorfismo em português, né, Will? Neomorfismo. E a gente se vê então aí depois da vinheta para falar sobre esse assunto aí. Então vamos lá, Will, o que é esse troço neomorfismo? Tu que deu uma estudada melhor no tema, o que tu pode dizer para nossa audiência aí que tá assistindo a gente? Tá curtindo agora e tá dando um subscribe, né? Eu tenho certeza que tem alguém fazendo isso. Mas enquanto eles fazem isso, dá a definição aí do que é esse negócio. Tá, vamos lá então. Antes de começar a falar sobre o que é o neomorfismo, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, porque não surgiu do nada essa tendência, né? Ela é derivada do esquemorfismo. E o que é o esquemorfismo? O esquemorfismo, ele vai imitar as contrapartes reais dentro de uma interface. Então, por exemplo, um botão que parece vidro, né? Que a Apple usava isso no primeiro iOS, se eu não me engano. Aí depois você tinha lá a calculadora que imitava uma calculadora real. Isso é esquemorfismo, é mimetizar objetos e elementos da vida real no mundo digital, tá? É basicamente trazer o mundo real pro digital, né? Então, você tinha um aplicativo de fotografia e tinha lá o íconezinho de uma câmera bem realista, né? Bem 3D, vamos dizer dessa forma. Então, basicamente, resumindo é isso, trazer da vida real e aplicar no digital. Exatamente. Características físicas, né? A Apple popularizou o uso do esquemorfismo, mas o esquemorfismo ele é bem mais antigo, né? Eu estava pesquisando um pouco ali e os links estão na descrição para você também dar uma aprofundada melhor no tema. Mas a IBM já tinha feito algumas coisas esquemórficas em alguns produtos digitais dela, né, que imitava fielmente produtos físicos, só que eles queriam trazer para o digital porque tinha aquela lei, né, que diz que o usuário ele já vai estar mais acostumado se ele tiver a referência daquilo que ele está utilizando. Então ficava mais fácil para os usuários, na cabeça deles, né? E é muito mais antigo do que isso também, porque o esquemorfismo é um movimento que vinha ali da parte dos designers de produto, que eles imitavam o mundo real aí nos produtos, tá? É uma história bem interessante, aconselho a entrar nos links para se aprofundar mais. Acontece que, a partir do iOS 7, Tom, o esquemorfismo ele meio que foi assim lixado da Apple, né? A Apple introduziu o Flat, né? Era uma tendência que estava em voga naquela época ali. Não era bem um Flat, mas já era um comecinho, eu acho. Em 2013, mais ou menos. Não, eles simplesmente mudaram mesmo, né? Não se lembra que vinha tudo com botões azul, né? Que é a cor deles. Eles deram aquela agressividade na mudança que foi bem uma quebra de paradigma na época. E rolou muita crítica, né? Nossa, como assim a Apple tirou todos os botões esquemórficos e bonitos e com relevos e sombras para colocar tudo flat, com essas cores chapadas, essas cores sólidas aí que não agregam em nada. E isso acabou levando à ascensão da tendência do flat também, né? Então, assim, o esquemorfismo lá em 2013, ele acabou meio que deixando de ser utilizado nas grandes empresas para dar lugar ao flat. E depois disso, as interfaces elas passaram aí por uma época de bonança, né? Uma época onde não havia essas metáforas do mundo real nas interfaces, uma época em que a gente aproveitou bastante, porque a gente já está aproveitando ainda na realidade. A gente está aproveitando, né? Porque o esquemorfismo ele não virou ainda uma tendência que todo mundo está seguindo, então ainda estamos na era flat. Neomorfismo. A gente está na era flat ainda. Na era flat e almost flat, né? Porque se você pega o Material Design, ele não é completamente flat, exato, ele tem aquelas sombras, as né? profundidades. Então, assim, na minha opinião, a gente está numa época em que o design ele está num nível bom, excelente, assim, na parte de construção e de funcionalidade. Tá? É uma coisa estética, né? Exatamente. É uma época que eu tô gostando bastante porque a gente já vem... Meu Deus, tu viu isso? A gente vem de uma época onde o esquemorfismo estava em alta e antes tem essa mosca incomodando aqui. Tá pra cara. Vou gravar esse vídeo com ódio. Vamos lá então, vamos voltar. Olha aqui. Bom, a gente então só volta. Eu me perdi porque a música começou a incomodar aqui as gravações. Mas vamos lá, vamos então voltar aqui. A gente estava falando da época de bonança, né? Porque a gente está vivendo uma época onde o design ele atingia um nível ali estrutural, funcional muito bom, esteticamente também. Mas tem um mas,
alguém resolveu trazer das profundezas do inferno a tendência do esquiomorfismo com uma nova roupagem chamada de neomorfismo. E já dá pra perceber que o Will não curte muito essa tendência, por muitos motivos, né, Will? A gente pode dar os prós e os contras daqui a pouco, mas esse estilo, basicamente, ele trouxe aí de volta o uso das sombras e de um pouquinho aí de 3D pra tentar mimetizar, como tu falou, o mundo real, né? Mas tem as suas nuances, né? Ele não traz fielmente aquela característica de um objeto real. Ele tenta, a partir das sombras, criar essa impressão 3D, essa questão de volume na interface. Exatamente. O problema de toda tendência é que as pessoas exageram no uso e aí acabam defasando a tendência e talvez criando um estigma negativo sobre ela, né? Começam a utilizar demais e criar coisas demais sem pensar muito. E aí isso é um problema. Porque utiliza em toda a interface, poderia utilizar em um botão ou alguma outra coisa, né? E acaba que essa utilização exagerada, né, exacerbada da tendência, ela vai criando ruídos na interface que prejudicam a experiência do usuário, né? Então, ela é bonita em algumas partes, mas ela acaba não sendo tão funcional. E aí a gente tem um problema muito grave, que é aquelas interfaces de Dribbble, né? Elas são bem bonitas, mas não funcionam no mundo real, no dia a dia do usuário. Então, foca a câmera aqui, ó, agora pra mensagem. Não é pra focar, né? Não seja... Tu vai fazer isso na edição. Ah, tá. Foca aqui, câmera. Não seja um designer de Dribbble. A gente agradece. O mundo agradece, o mercado agradece, os profissionais agradecem. É isso aí. Vamos então falar dos prós e contras do neomorfismo. Eu acho que já ficou bem clara a definição do que é, da onde que veio. Vamos falar agora dos prós e os contras, começando pelos prós. Bom, agora vamos falar dos contras. Eu achei que tu não ia fazer essa piada aí. Vamos falar dos contras agora. A gente já falou dos prós. Olha ele. Vamos lá. Se tu não tiver algum pró, eu tenho um pró, mas eu quero falar dos contras primeiro porque vai gerar mais debate, pode ser? Cara, eu sou o tom positivo, eu tenho vários prós aí que eu gostei do movimento. Não, sim, com certeza. Eu tô só brincando, tá, pessoal? Tem alguns prós, mas vamos falar dos contras porque é o que gera mais debate, pode ser? Pode, vamos lá. Fala o primeiro aí. Vamos lá. A gente tá considerando esses contras baseado no artigo que meio que cunhou esse termo na internet lá no Medium, tá? Ficou criado ali entre duas pessoas nesse artigo que tá aí embaixo na descrição, beleza? Um dos contras é que os botões eles não têm contraste o suficiente na passagem dos estados. Então, por exemplo, eu tenho um botão normal e eu passo o mouse em cima para fazer o hover e eu não tenho a noção muito clara se ativou o hover ou não, porque o normal tá aparecendo aí na tela para você, o exemplo do artigo. O normal ele tá, né, tá sobressaindo aí a interface e o hover ele tá sendo pressionado, mas a diferença é muito sutil, né? Então assim, aí vem o próximo contra aqui. Em telas com baixa qualidade ou baixo contraste, essa diferença de estado ela não vai ser tão visível. Isso é um contra, né? Isso acontece porque a interface, a característica principal do neomorfismo ali é utilizar a mesma cor na interface inteira praticamente, utilizando só a sombra e a luz para fazer essa impressão de ter volume. Aí como eu falou, num hover não vai funcionar muito, porque tu tem que fazer ele afundar e é muito sutil, né? E acaba passando despercebido. Exatamente. Outra coisa contra é que eles são terríveis como CTA, né? Esses botões. Tá aparecendo aí pra você, olha a diferença entre um botão CTA esquiomórfico, que é esse do meio, um flat e um neomórfico, né? O neomórfico, ele perde toda a atenção dele, ele não executa o que um CTA deveria executar, que é chamar a atenção do usuário para uma ação, um call to action, né? Ele não consegue fazer isso, porque ele, como o Tom falou, é baseado tudo na mesma cor e aí não tem o que chamar a atenção. Exatamente. Tem um outro motivo contra, pelo que eu vi aqui só tem motivos contras, Will. Que é o que o próprio cofundador do termo ali, ele acredita que essa tendência não vai ganhar atração em 2020. Mas, eu vou falar sinceramente, que muitas coisas as pessoas acharam que não ia virar tendência e acabou virando tendência, porque o ser humaninho, tem dessas, gosta de causar. A vida é uma caixinha de surpresas. A vida é uma caixinha de surpresas, então a gente pode esperar que talvez algumas coisas surjam com essa tendência e, sei lá, se a Apple adotar, aí fudeu. Exatamente. Mas assim, tem 2 artigos aí na descrição. O primeiro é o autor falando do que é o neomorfismo, dando conceito e falando da utilização.
O segundo é ele falando que essa tendência não é uma tendência que vai deslanchar muito em 2020, por conta desses contras que a gente está falando aqui. Tem muita coisa para arrumar ainda, antes dela virar tendência com tração, né? Eu acho que o cara que escreveu o artigo, ele deve ter ficado, caramba, que merda que eu fui fazer. E aí ele resolveu fazer um artigo para tentar consertar. Mas já era. Isso pode ser um tema para um outro vídeo, que é a questão da responsabilidade do designer em lançar produtos. Exatamente. Pode virar um vídeo aí. Vamos lá. Outro contra é que as pessoas estão muito empolgadas com essa tendência, porque ela é bonitinha, não tem como negar isso. Eu acho bonito. Não vou dizer que é feio, eu acho bonito. Mas assim, as pessoas meio que estão usando demais, estão usando demasia sem pensar em como isso funcionaria na vida real. Até na parte de código, né, de estrutura, como é que vai desenvolver isso, né, e tanto na parte de conceito, tanto na parte de estética, principalmente, e de funcionalidade, né? Por conta que a gente já viu que não tem certos níveis de contraste e tudo mais. Eu acredito que na parte de código não seja um problema, porque é mais visual, CSS e HTML bem avançados aí. Eles conseguem dar conta, bota uma animação ali com JavaScript mesmo também, já resolve todo o paranauê. O problema realmente é a questão de contraste, das interações que a pessoa vai ter com a interface, que não vão ser correspondidas, diria. Tipo, o usuário vai fazer uma ação e ele não vai perceber se ela foi executada. Eu acho que esse é o pior contra e a coisa que mais vai fazer essa tendência ir pro buraco. É assim, na minha opinião, tá? Isso já vem por um lado muito pessoal. Assim como as sombras coloridas, que foi o tema de um vídeo aí que você pode clicar no card para ver, não é uma coisa que eu utilizaria com frequência em algum projeto que eu esteja desenvolvendo, tá? Por eu não enxergar uma utilidade. Agora, eu não tiro o mérito de ser uma tendência bonita, né? Você vê aí, vai estar aparecendo alguns exemplos aí, vai esconder nossa cara agora, você vai ver aí que tem coisas bonitas nessa tendência. O problema é, qual é a utilidade? Para quê? Como? Quando? Quem que vai utilizar isso, né? Então, são várias questões que os designers negligenciam em prol somente da estética. E aí você não está sendo um designer, você está sendo um artista. Eita, polêmico, hein? É uma tendência que a gente vai ficar de olho, vamos acompanhar aí na UiLab e também no Reports, né? Se ela vai para frente ou não, você pode também comentar aí com a sua opinião, se você acha que essa tendência vai dar algum fruto no futuro ou não, né? Mais provável que não, mas não quero induzir o comentário de vocês, porque é uma tendência nova, está sendo experimentada por vários designers do mundo inteiro. Se você acessar o Dribbble, as interfaces que tem lá são na maioria assim já, nesse estilo neomorfismo, e temos que esperar para ver como é que vai ser essa tendência aí daqui para frente. Exatamente. E se você gostou do vídeo, então dê um like, curta bastante aqui, compartilha com seus amigos nos grupos de design, nas comunidades, lá no Instagram não, né? No Telegram, no Facebook, no Slack, no Discord. Pode ser no Instagram também, faz um story. Exato. Que você está assistindo a gente, marca o UiLab, a gente vai dar reply lá e botar no nosso story também. Muito obrigado por quem assistiu até o final, é um prazer fazer esse vídeo mais polêmico e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Falou!